a partir dos anos 80, eu diria que começa uma terceira via, uma terceira filosofia, que é tornar o financiamento mais transparente de um lado para os órgãos de fiscalização e do outro lado para os cidadãos. E, curiosamente, parece óbvio que órgãos de fiscalização têm que ter acesso a esses dados, mas, curiosamente, mesmo as democracias mais avançadas, entre aspas, elas têm órgãos de fiscalização que se dedicam ao controle das finanças relativamente recente. Por exemplo, a Federal Election Commission dos Estados Unidos foi criada em 75, relativamente recente. E outros países também se dedicaram à fiscalização das contas relativamente tarde. Antes vigorava um pouco o princípio da confiança cega. Quer dizer, os partidos tinham que prestar contas ou a um órgão eleitoral ou ao Congresso, que era o órgão fiscalizador em muitos países das eleições, mas o princípio era de confiança cega. Você prestava contas, mas ninguém olhava essas contas. Então, nos anos 80 isso começa a mudar e nos anos 90 começa a mudar também a questão da divulgação das contas, porque mais e mais órgãos, a mídia e organizações não governamentais se interessaram por esses dados, se requisitaram esses dados e trabalharam com esses dados. Então, hoje em dia, você tem uma série de inovações que vão mais na direção da divulgação. Se nós fazemos, então, um rápido balanço sobre o caso brasileiro, estou passando por essas três etapas de novo, né? A primeira, banir e limitar. Segundo, financiamento público. Terceiro, tornar o financiamento mais transparente. O Brasil mudou radicalmente de rumo a partir do escândalo Collor e dos escândalos Pau-Brasil no início dos anos 90. Mudou de rumo porque antes do início dos anos 90, o Brasil tinha formalmente uma legislação relativamente rígida em relação ao primeiro quesito, banir e limitar. O Brasil não permitia o financiamento das campanhas e eleições por empresa privada. E uma das consequências do escândalo Collor e Pau-Brasil é justamente mudar radicalmente de rumo, de abrir ou de tornar a legislação muito liberal, de abolir esses limites muito rígidos e de apostar mais na transparência. Então, abolir os limites significou que para o setor privado hoje em dia tem vetos que eu chamaria de tênues, né? Vetos somente para concessionários e permissionários de serviços públicos e para órgãos de classe e sindical. Não há limites para doações, quer dizer, cada doador pode doar quantos milhões ele quiser, e não há tetos significativos para gastos. Eu digo não significativos porque os tetos são autodeclarados. Vamos voltar a isso logo em seguida. Dois breves comentários sobre os descaminhos, no meu entender, dessa legislação. Um descaminho é que os limites para as contribuições que sim existem, eles existem interessantemente para o financiamento das eleições e não existem para o financiamento dos partidos. Os limites que existem, que dizem que uma empresa só pode doar 2% da renda, no meu entender, ferem o princípio da igualdade. Porque um cidadão rico pode doar mais do que um cidadão pobre, uma empresa grande pode doar mais do que uma empresa pequena. Eu não conheço, eu acho que com uma exceção, eu acho que a Romênia tem uma legislação parecida, mas eu não conheço nenhum país que regule o seu financiamento limitando as doações de forma que ele petrifica a desigualdade social ou a desigualdade econômica. Porque o sentido da legislação de limitar e banir contribuições é tornar os doadores mais iguais. Eu não conheço nenhum país que regule petrificando, tornando lei a desigualdade socioeconômica. O Brasil é, se não o único, um dos poucos países que diz, olha, você, empresa grande, pode doar mais do que você, empresa pequena. Você, cidadão rico, pode doar mais do que você, cidadão pobre. Eu, inclusive, desconfio que esses artigos não resistiriam a um processo de inconstitucionalidade. O segundo comentário é que
o teto estabelecido, sim, para os gastos, que existe há muito tempo já, desde os anos 50, tem na legislação brasileira, há um artigo que diz que os partidos devem autorregular os tetos para gastos, devem definir por si mesmo e para seus candidatos quanto eles podem doar. Esse princípio da autorregulação eu acho totalmente, enfim, sem sentido. Acho que ou deveria se abandonar esse princípio ou realmente tornar um princípio universal. Mas não faz nenhum sentido, no meu entender, ter autodefinido um teto. É como se cada carro andando na cidade escolhesse para si qual que é o limite de velocidade que ele quer obedecer. Vou avançando para o segundo item do financiamento público complementar, onde eu tenho dois comentários. Estou correndo um pouco contra o relógio, mas eu acho que eu consegui. 20 minutos, não nos dissemos. Acho que era sobre o financiamento público, eu tenho dois comentários. Eu acho que essa é realmente uma aposta certa, no caso do Brasil, como em muitos outros países, de financiar a partir de 65 publicamente os partidos políticos. Valores significativos, na verdade, começam a entrar só a partir de 95. A partir de 95 nós temos um valor em torno de 120, 150 milhões de reais distribuídos anualmente entre todos os partidos políticos. Nós vamos logo em seguida ver isso um pouco no contexto. Mais importante e mais significativo, eu acho uma invenção anterior, que na verdade data ainda da época da ditadura militar, que é o acesso gratuito e exclusivo à rádio e TV. Fora do Brasil, só Chile tem esse princípio de dar acesso gratuito à rádio e à TV exclusivamente. Exclusivamente quer dizer de proibir qualquer outro anúncio pago. Só o Brasil e o Chile têm essa tradição na América Latina. México introduziu essa legislação agora, há 2 anos atrás, e Colômbia introduziu para as últimas eleições presidenciais. Mas, enfim, longa tradição só existe no México e no Chile, e os outros países olham com certa inveja sobre isso, porque em todos os outros países se gastam de 2/3 para cima das campanhas eleitorais nos anúncios pagos. Na Argentina, por exemplo, um dos grandes problemas são os anúncios pagos, e a mídia tem uma enorme influência sobre o processo eleitoral, dando descontos sobre esses anúncios ou influenciando o processo eleitoral, em alguns casos até negando o acesso de determinados partidos ao anúncio pago. Então, olhando no espelho dos outros países, esse é um grande avanço, eu acho que um avanço significativo. Se nós olharmos para a próxima folha agora, nós vemos isso um pouco no contexto, porque eu coloquei aqui, os números anteriores são os números que eu coloquei aqui de eleição 2006, valor total 1,4 bilhões, gasto de 2008, 1,7 bilhões. Depois nós temos o fundo partidário em cima, de 2005, 6, 7, 8, eu fiz o ciclo de 4 anos, esse soma 0,7 bilhões. Agora, se nós calculamos o valor comercial do horário eleitoral gratuito, quanto os partidos teriam que pagar se fossem anunciantes comerciais comprando aquele horário gratuito? Nós chegamos realmente a um valor impressionante. Eu fiz esse cálculo, peguei as tabelas das emissoras, quanto custa à tarde é mais barato, e de noite é super caro, meio minuto, não, 15 segundos custa 250 mil reais, enfim, se você pega por emissora, você chega a um valor total de 4,6 bilhões de reais, que os partidos, digamos, não gastam porque têm acesso gratuito a esse horário. Então, sobre isso, eu fiz um pequeno cálculo do custo da política no Brasil. Faltam alguns itens, mas, grosso modo, nós chegamos a um valor de 8 bilhões num ciclo de 4 anos, dos quais a maioria são recursos públicos. 55 mais 8% seriam 63%, quer dizer, quase 2/3 seriam recursos públicos, um pouco mais de 1/3 é recurso privado. Só para falar um pouco da importância do horário eleitoral gratuito para o financiamento da campanha.